Dia 10 de outubro de 2018. Foi uma segunda-feira tumultuada em Rolândia. O dia começou com a visita do GAECO e Gepátria à Prefeitura e às casas do prefeito e secretários. Esse foi o início da Operação Patrocínio, que com um mandado de busca e apreensão colhia provas para incluir ao caso. Além das apreensões, o então prefeito Franciscone, mais 7 secretários, procuradores e servidores públicos foram afastados do cargo. De acordo com o promotor Dr. Renato de Lima Castro, todos os afastados estariam envolvidos em uma organização criminosa. E é fato que se investiga uma grande organização criminosa que infelizmente está instalada no município e comarca de Rolândia, por intermédio de vários núcleos criminosos. Vale dizer, se dividiu em vários setores da administração pública para o cometimento de crimes contra a administração pública e atos de improbidade administrativa. Estes atos foram realizados por altos escalões do Executivo, escolhidos a dedo pelo próprio chefe do Executivo e também um dos organizadores da organização criminosa. Os fatos são bastante graves, essas investigações certamente serão aprofundadas, mas é um triste episódio para esta comarca de Rolândia. Vários ilícitos foram demonstrados, entre os quais um procedimento absolutamente fraudulento de 2 empresas co-irmãs do mesmo grupo, que foram contratadas para pagar propina para o grupo do prefeito e seus asseclas, e de um lado receber propina e de outro realizar, em razão do dinheiro pago de propina, doação eleitoral. Esses cheques emitidos pela empresa Somopar foram apreendidos pelo Ministério Público, foram depositados nas contas dos secretários municipais e parte foram sacados e entregues para o prefeito e seus co-irmãos de agrupamento criminoso, e outra parte eles foram obrigados a depositar nas contas, como doação de campanha para a eleição de 2016 ao cargo de prefeito municipal. Todos os envolvidos, incluindo o prefeito, tiveram que se apresentar ao fórum e, em seguida, colocar tornozeleira eletrônica. A medida foi determinada pelo juiz, enquanto a denúncia não era apresentada ao Tribunal de Justiça. Mesmo afastado do cargo, Franciscone entrou com uma liminar requerindo o direito de continuar recebendo seu salário, cerca de R$20 mil. O Franciscone entrou com uma liminar na Justiça, que foi concedido pelo Dr. Marcos, que é o nosso juiz, que o nosso juiz só seguiu a lei, de que ele continuasse então recebendo o seu salário, que é o bruto cerca de R$20 mil, até que o processo se terminasse. Então o seu Roberto Negrão, que é o nosso prefeito interino, que tinha determinado o afastamento do salário do prefeito, a interrupção do salário do prefeito, teve que retornar com esse salário e o nosso prefeito continua recebendo dos cofres públicos ou do nosso dinheiro quase cerca de R$20 mil até o final do processo. Além do recebimento do salário, Franciscone tentou por 8 vezes retornar ao cargo, mas todas as vezes as liminares foram negadas pela Justiça. O prefeito afastado, Luiz Franciscone Neto, enviou 2 pedidos à Justiça para retornar ao cargo, mas ambos foram negados. O primeiro pedido foi protocolado dia 21 de setembro e negado dia 28. A defesa enviou o pedido ao ministro Gilmar Mendes, do Superior Tribunal Federal. Segundo o advogado do Franciscone, o pedido da liminar foi baseado no fato dele ter sido afastado do cargo sem ter tido o direito de se defender. Além disso, a defesa justificou que Franciscone poderia continuar no cargo sem atrapalhar as investigações do Ministério Público, mas o ministro do STF recusou a justificativa. Enquanto o caso corria na esfera judicial, a Câmara, por recomendação do GAECO e Gepátria, abriu uma comissão processante para apurar as denúncias. No dia 25 de outubro, o vereador João Gaúcho protocolou o pedido. A CP foi aprovada por unanimidade na Câmara, composta pelos vereadores Irineu de Paula, presidente, Reginaldo Silva, relator, e Edilene Grigio, membro. E eu entrei porque, diante de todos os fatos que vem acontecendo na nossa cidade aí há mais de 30 dias, que é de conhecimento público, né, a população toda sabe,
somos bastante cobrados por um posicionamento. Na apresentação da defesa, a lista de testemunhas chamou atenção. As testemunhas do prefeito afastado Luiz Franciscone Neto são, em sua maioria, políticos. Entre eles estão o deputado federal não reeleito Rauli, o senador Paulo Rocha, ambos citados por Caixa 2 pela Operação Lava Jato, o deputado federal Valdir Rossoni e o deputado estadual Ademar Traiano, ambos investigados pela Operação Quadro Negro. Entre as testemunhas também está o ex-prefeito cassado de Londrina, Barbosa Neto. Apenas uma testemunha não é do meio político. Luiz Alberto Vicente é presidente do SEASA. Enquanto as oitivas aconteciam na Câmara, nós divulgamos com exclusividades depoimentos dados ao GAECO e GEPATRIA sobre o caso da Operação Patrocínio. Nesses depoimentos, servidores confirmavam que, a pedido de Franciscone, depositaram dinheiro da Somopar, fizeram um saque e entregaram ao prefeito. Foi passado para mim, para o Milton, que eu sei. Milton Fastione. O Milton pegou 2 cheques, eu peguei 2. E o Vitor Hugo, que trabalhou na campanha dele, pegou 2 como pagamento. Aí ele pediu, você pode depositar na sua conta e depois fazer? Eu falei, posso. Ele me deu um cheque, eu depositei na conta da minha empresa. Tá, o senhor tem o comprovante desse depósito? Está aqui o extrato da conta da minha empresa. A conta do Banco do Brasil? Não, do Bradesco, desculpa. Da minha empresa. Certo. Eu depositei um cheque 28 de 5 de 2018 o extrato, né? Eu tirei agora, referente agora. ao agosto de 2016. Certo. Tá? As testemunhas da acusação compareceram às oitivas. Já as da defesa justificaram a falta com o ofício. Apenas o ex-prefeito de Londrina, Barbosa Neto, compareceu, mas afirmou que desconhecia o caso e falou apenas sobre sua experiência durante uma CP. Eu apenas me limitei a falar mais da minha experiência pessoal, que também já tinha sido alvo de uma comissão processante em Londrina, mas eu fui inocentado posteriormente, embora na comissão processante eu tenha sido afastado do cargo e perdido o cargo, cassado pela Câmara de Vereadores. Então eu fui mais ouvido nesse sentido pelos vereadores e também pela defesa do prefeito. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma também com o andamento da comissão. O que a gente pode ver é que, assim, a maioria das pessoas que a defesa entregou como testemunha são políticos, né? Inclusive você. E o que a gente vê é que, assim, muitos políticos não tiveram nem acesso e não conhecem o caso, né? O porquê está acontecendo essa CP. Foi o seu caso? Então, eu sobre os fatos em si, quando fui perguntado, também não pude trazer nenhuma informação. Ao terminar as oitivas da acusação e defesa, a Câmara seguiu com os procedimentos. O passo agora era ouvir o denunciado Luiz Franciscone Neto. Foram 3 tentativas de notificação e nenhum depoimento. Ninguém sabia onde Franciscone estava. Cumprindo medidas cautelares, a Câmara pediu à Justiça que notificasse Franciscone. Mesmo notificado para dar o seu depoimento à Câmara, Franciscone não compareceu. Sem a companhia do prefeito afastado, os advogados chegaram 10 minutos após o prazo. O advogado Lucas Anotti veio em nome do advogado de defesa, Anderson Mariano, protocolar um atestado. O atestado do advogado seria a justificativa para o não comparecimento à comissão. Depois de feito o protocolo, os advogados e os membros da comissão se reuniram. Lá eles fizeram um novo pedido à comissão, que Franciscone fosse depor nessa sexta-feira. O pedido foi negado pela comissão. Para cumprir os prazos para a conclusão da CP, os trabalhos seguiram na Câmara. Enquanto as alegações finais eram feitas, a defesa novamente tentou prorrogar os prazos. A defesa pediu à Justiça a suspensão da comissão na Câmara, mas o pedido também foi negado. Com essa negativa da comissão, então ele impetrou com um mandato de segurança, dizendo 2 coisas: seria o cerceamento de defesa e também um abuso por parte dos vereadores membros da comissão. Foram analisados daí então pelo juiz alguns aspectos que seria interessante a gente comentar. O primeiro aspecto seria quanto ao prazo que ele deveria obedecer. Ele deveria ter apresentado esse pedido antes mesmo de dar início à sessão de oitiva, que estava marcado para 6 horas e 5 minutos. Contudo,
Os advogados só compareceram aqui na Câmara e fizeram um protocolo desse pedido de prorrogação às 6 horas e 16 minutos. Então, já estaria prescrito esse tempo dele. Desde o início das operações com GAECO e GEPATRI até a abertura da comissão, foram várias tentativas da defesa para voltar ao cargo, barrar os trabalhos na Câmara e prorrogar os prazos. Da Operação Patrocínio à CP na Câmara, Rolândia passou por momentos de incerteza política. Nesse sábado, os vereadores vão decidir, através de votação, qual será o futuro político de Rolândia.